lá no livro de... e aí eu mudei um pouco aquilo que eu ia ministrar, porque Deus ainda quer operar no nosso meio hoje. Nós vamos falar um pouco e depois vamos orar, porque Deus ainda quer te revestir. Amém? Eu ia ministrar sobre Naamã, mas Deus me leva de novo a continuar um pouco daquilo que eu ministrei no domingo passado, dando um outro foco. Então eu te convido a abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, capítulo de número 6. Amém? Capítulo 6 do livro de 2 Reis. Aqui a história, entre outras, né? A história do cerco de Samaria, e nós vamos entender aqui um posicionamento do homem de Deus em meio a tudo aquilo, e uma característica maravilhosa dele, que nós devemos imitar em nome de Jesus. Amém? Diz a palavra do Senhor assim, capítulo 6, quero ler a partir do verso de número 31, um segundo momento dessa história. E a palavra do Senhor diz, mesmo assentados, mas com reverência e respeito à palavra do Senhor, diz assim, disse o rei, assim me faça Deus, o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu, sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos, vedes como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela, porventura não venha após ele o ruído dos pés de seu Senhor? Até aí, vamos orar. Pai, tua palavra é verdade, Senhor, e aquele que nele, Senhor, nela confia, Deus, vive libertações diárias, frequentes, Senhor, porque a tua palavra é libertadora. Assim, Senhor, opera, que ela venha falar, Senhor, que ela venha, Senhor, esclarecer, que ela venha, Deus, aconselhar, redarguir, exortar, que ela venha, Senhor amado, renovar, que ela venha preparar, Senhor amado, estes servos e servas do Senhor que estão, Deus, e transformar a cada um de nós em obreiros que não tenham nada, Senhor amado, que se envergonhar. Assim, Pai, nós oramos, usa a minha vida. E que, Pai, aqui tua palavra, Senhor, flua diretamente, Deus, aos ouvidos de cada um dos teus filhos, sem impedimento. Deus, assim eu oro, crendo no poder do teu Espírito. Deus, consagro a ti a minha vida agora. Deus, fala profundamente. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Antes de nós falarmos, quero fazer uma leitura aqui, meio que fazendo uma concordância. Abre comigo lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo número 6, palavras de Jesus, lá no Evangelho de Mateus. Jesus falando sobre a oração. Jesus aqui falando, capítulo de número 6, verso de número 5, Jesus nos ensina assim, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Ora, faço aqui a parte. Quem ora, ora para ser ouvido. Porém, Jesus diz que há uns que oram para ser visto. Oração é para que seja ouvida. Orar implica em falar a fim de que outro ouça. Aqui Jesus fala de homens, e aqui os chama de hipócritas, e ele diz que nos cantos das praças, nos templos, nos lugares públicos, eles oram, mas não para serem ouvidos, mas para serem vistos. Então guarda aí. E aí diz aqui, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, aí eu estou falando contigo, eu não, mas a palavra de Deus está falando comigo e com você, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto
e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Aqueles homens oravam em praça pública para ser vistos pelos homens. Consequentemente, as recompensas vinham dos homens. Porém, amados, Jesus diz, fecha a tua porta, entra dentro do teu quarto, fecha a porta, e sozinho ore ao teu Deus, que tudo vê, que vê o que está em secreto. Ouve, mais do que vê, ele ouve a oração e ele garante a recompensa. Louvado seja Deus. E aí, amados, alguns manuscritos, né? Manuscritos. Você vê como um S mal colocado muda tudo. Manuscritos, tem nada a ver. Manuscritos, banda de rap. Manuscritos. Glória. Em alguns manuscritos, eu sabia. É isso aí que eu estou falando. Mais antigos, eles colocam um adendo aí nesse final, dizendo assim, e tu, quando orares a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Esses tais de manuscritos aí, eles incluem assim, te recompensará em público. Em público. Aqui, e talvez na tua tradução não haja isso, mas ele é legal, esse adendo, no final aí desse versículo. Ele te recompensará em público, amém? Você está orando em secreto, você fechou a porta do teu quarto, e isso você pode entender em termos práticos, né? em termos reais, né? De se isolar. É uma oração boa essa, é bom orar junto com a igreja, mas você tem que ter a tua oração particular. Mas isso também nos leva a um entendimento mais profundo, mais espiritual. Tem aqui um simbolismo que a gente vai aplicar lá na vida de Eliseu, e a gente vai entender. Mas essa oração em secreto, essa oração feita dentro de um quarto fechado, com a porta trancada, estando lá dentro somente você e as tuas petições, para Deus diz que Ele ouve e te recompensa, mas a recompensa não vem escondida. A tua recompensa se manifestará em público, ou seja, todos verão, todos entenderão, todos os olhos admirarão as obras que Deus vai realizar na tua vida. Aquilo que você sofre, aquilo que você processa dentro do teu coração, aquilo que você resiste na fé, aquilo que por pior que seja, você alimenta o teu espírito de esperança e fé e consegue processar sofrimento em oração, lá no secreto, Deus vai anunciar nos céus a tua bênção e ela se manifestará em público e todos verão e terão que crer no Deus que você serve. Aleluia! Louvado seja Deus por isso. Você será a expressão de milagre que convencerá incrédulos, ímpios e os que não creem. A tua vida refletirá o poder de Deus. Você será o portador da bênção de Deus. Você andará pelas praças, você andará pelos cantos dela, você andará pelas calçadas e a marca do milagre te acompanhará. Você crê nisso? Isso é o resultado. Mas exige-se para isso um comportamento espiritual que vai gerar isso na tua vida, que é exatamente entrar dentro do teu quarto, fechar a porta e estar lá dentro com Deus sozinho. Amém? Não é fácil. Não é fácil. Estar com Deus sozinho dentro do quarto não é simples. A todo tempo que o teu coração, a tua alma resolve
cumplicidade com Deus, parceria com Deus, comunhão plena com Deus. Toda vez que o teu coração resolve buscar a Deus sozinho, queridos, uma comitiva espiritual maligna que quer entrar atrás de você para poder entrar e penetrar este lugar de isolamento espiritual, para te impedir de orar a Deus e ser um portador em praça pública das bênçãos dele. Então o que nós precisamos é resistir a isso tudo. Impedir que estranhos elementos espirituais e até humanos, até físicos, entrem dentro deste quarto isolado. Esse quarto do isolamento espiritual, de plena comunhão com Deus, nós precisamos resistir a isso e não deixar que isso entre. São elementos espirituais, mas podem até ser em termos humanos e físicos. Sabia que às vezes a mulher quer orar e o marido não deixa? Sabia que às vezes o marido quer orar, mas a esposa não deixa? Não por maldade, nem por impedimento. Às vezes é um tipo de comportamento que eu e você temos dentro de casa, que nos impele a entrar para dentro da comunhão do marido ou da esposa, para impedir essa comunhão plena, isolada, individual, e os nossos problemas, os nossos ciúmes, as nossas inseguranças. Então às vezes querem entrar junto, o marido diz, vou orar, aí vai atrás, trenzinho, né? Manifestações dentro da sua casa, dos filhos, problemas, e que querem entrar dentro deste quarto, para todas as horas que a gente começar a dizer assim, Senhor Deus Todo-Poderoso, a gente sente um cutuco, e a oração agora é interrompida. O cutuco da insegurança, o cutuco da preocupação, o cutuco, né, do ciúme, o cutuco, né, do problema financeiro, o cutuco, e é cutuco daqui, cutuco dali. Está repreendido todo o cutuco em nome de Jesus. Outro dia eu não repreendi o cutuco. Eu faço tanta coisa que às vezes eu esqueço. Parece que um dia eu repreendi o cutuco por aqui, mas lá veio o cutuco de novo. Então você levanta a sua mão e vai dizer assim, eu repreendo agora. Eu repreendo agora. Toda forma de cutuco na minha vida. Glória a Deus. Essas coisas assim fazem a gente lembrar. Duvido que amanhã você vai começar a orar, você vai lembrar. Eu te repreendo, cutuco. É assim, para a gente poder lembrar. Amém? Abre lá de novo, lá no livro de 2 Reis. Por quê? Essa concordância. Onde a gente vai tentar encaixar essas duas situações. Um ensinamento de Jesus 2.750 anos depois. Desses fatos ocorridos aqui. Enquanto aqui, né, na história, ocorria aqui este cerco em Samaria, depois de 2.750 anos, Jesus agora estava ensinando lá. Não, que isso? Depois de 750 anos, Jesus estava ensinando. Nós estamos 2.000 anos depois de Jesus, então 2.750 anos atrás, esse cerco se manifestava em Israel. Não em Israel, mas em Samaria. Capital, né, do Reino do Norte. E a palavra do Senhor, nós dissemos, muitos, talvez a grande maioria que esteja aqui, esteve semana passada e nós falamos deste cerco. Então, amados, eu não quero me deter muito ao cerco e aos resultados que o tempo do cerco geraram. Nós falamos semana passada. Os implementos agrícolas, as ferramentas, né, da subsistência foram deixadas para trás, porque o povo que morava em Samaria correu para dentro dos muros. Ben-Hadad chegou, nós falamos sobre a perda dessas ferramentas de reposição, aquela coisa de consumir, só consumir e não repor, né, as coisas espirituais, valores humanos, valores emocionais. E aí uma hora acaba e a gente começa a consumir esterco, a gente começa a consumir cabeça de jumento. E aí, amados, eu fiquei um pouco inseguro quando eu disse sobre o esterco ser uma fonte de alimento. E aí eu fui atrás de novo, e eu li algumas enciclopédias, algumas coisas, que, queridos, o esterco de pomba poderia ser usado como lamparina,
poderia ser usado de outras formas, como combustível, mas você sabe que o esterco de pomba, ele era transformado em sal para poder salgar carnes. Então a cabeça de jumento salgada com cocô de pomba, coisa que não presta, proibida, coisa imunda, sob as orientações de Deus, em termos de consumo, de utilização. Então, valores que foram embora e que não foram repostos, agora são substituídos por valores imundos. Isso era um perigo que eu alertei a igreja. Cuidado, reponha carinho, reponha amor, só não consuma, mas pare de consumir e trabalhe para repor respeito, para repor honra, para repor credibilidade. Porque daqui a pouco a gente consumiu tudo e agora não há mais respeito, não há mais carinho, não há mais amor. Falamos sobre investimento no casamento, a reposição de valores na vida conjugal, no ministério, e aí por aí vai. E nós falamos que a autoridade, representada lá pelo rei Jorão, agora estava indo, né? Diz o quê? Despenhadeiro abaixo, montanha abaixo, despencando, porque lá agora aquele rei não tinha mais respostas a dar ao aflito, ao necessitado. Falamos ali daquela mãe que cozinhou o seu filho recém-nascido, comeu o seu filho juntamente com os seus vizinhos, e no dia seguinte, agora, aquela que prometia dar o filho dela para o outro dia, agora se recusava. E nós vimos ali uma forma de canibalismo acontecendo. Amado, não subestime a fome. A fome é terrível. A fome leva a pessoa a beiradas de loucura, muitas vezes a uma profundidade de loucura, total insensatez. A fome é terrível, queridos. E aqui, de fato, aconteceu. Demos algumas aplicações espirituais, né? A perda, né, prematura de sonhos que são consumidos, que são mortos, né, por causa do desespero, por causa da falta de fé, a completa e total falta de vinho e de trigo no lagar e na era, não havia mais o que oferecer. Nesse momento, então, aquela autoridade começa a perder não somente as estribeiras mentais, as estribeiras psicológicas, né, as estribeiras do seu governo, que agora já não estão mais nas suas mãos, perde toda a autoridade, continua confiando no muro que cercava Samaria, porque lá no muro ele estabelece ali uma vigilância, mostra para todo mundo de Samaria que ele estava completamente voltado para uma tristeza pessoal, ou seja, ele carregava debaixo de si uma capa de silício. Ou seja, o rei, que devia estar vestido com o seu manto real, com a sua coroa real, com o seu cetro real, deixa aparecer uma capa de silício, que era uma capa feita de um material grosseiro, né, pastor? Um tecido grosseiro, cheio de espinhos por dentro, para poder, então, se auto-afligir. Então, é autocomiseração. Não posso fazer nada, coitado de mim. Oh, que pobre criatura sou, desprezado, completamente abandonado. Capa de silício, espinho ao cutuco, né? Cutucando a sua carne. E aí, amados, tirando absolutamente qualquer possível esperança, porque lá de baixo o povo de Samaria viu o seu rei se autocomiserando. Que desgraça. Amado, eu vou te dizer uma coisa. A situação está ruim. O palco agora, o panorama é de guerra. O momento é de vale estreito. É um deserto. Alguém nessa casa tem que se levantar confiando em Deus.
E via de regra, deve ser aquele que confessa a Deus os seus pecados, aquele que tem Cristo como seu único Salvador. Eu vou te dizer uma coisa: capa de silício é para quem não conhece Deus. Aquele que tem Deus nunca vestirá a capa de autocomiseração, não terá pena de si, mas sempre se levantará, enfim, e dirá: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim, louvado seja. E no fim, aleluia, se manifestará em meu favor. Oba, Yeshua. No momento da guerra, da luta, da aflição, pega a capa de silício, joga no lixo e veste uma roupa de sacerdócio e sai orando dentro de casa. Fecha a porta do desespero, fecha a porta da insegurança, fecha a porta da murmuração e começa a orar, começa a clamar, porque a esposa verá, os filhos verão, o marido verá, e a esperança não será tirada de dentro da tua casa. O duro é quando a mulher vê o marido com capa de silício. Eu sou um coitado. Ah, eu sou um coitado. Aí a gente fala assim, ó, coitado é filho de rato, que nasce pelado. Amém? Em nome de Jesus. Sabe, amados, esse espírito representado nesse rei Ben-Hadad, ele é um gerador de um sentimento empobrecido, um sentimento reprovável, um sentimento, sabe, amados, indevido, mas ele quer gerar no coração do crente esse sentimento, sabe, amados, de um sentimento assim de não abençoado. Querido, querida, todas as vezes que um crente acorda pela manhã, se sentindo não bem abençoado, ele, queridos, naquele dia será um grande vaso de desonra, de impedimento, do fluir de Deus na vida dele e na vida daqueles que cercam a ele. Se é um pai de família, impedirá o mover de Deus na sua casa. Se é mãe de família, impedirá o mover de Deus na sua família. Se é filho, se é filha, impedirá a manifestação de Deus dentro de sua casa. Sabe, queridos, se é um pastor, se é um obreiro, se é um profissional ungido de Deus, sabe, queridos, impedirá a manifestação da glória de Deus. E é por isso que esse espírito de Ben-Hadad espiritual, ele quer gerar esse sentimento de não bem-aventurado. Quando a palavra de Deus diz que nós somos bem-aventurados, nós somos muito mais do que aventurados. Nós somos bem-aventurados, super abençoados de Deus. E aquele rei de Samaria entendeu que ele era um mal-aventurado, um desabençoado, palavra forte, desgraçado. Sabe, queridos, eu quando era criança, brigava muito com a minha irmã, a gente saía no tapa. Minha irmã era valente, ela era forte, e eu era magrinho, eu tinha que sair no tapa com ela. Então, via de regra, a gente saía nos tapas, coisa de irmão, né, que se ama. E tapa para lá, tapa para cá, puxa cabelo daqui, morde, né? Sempre saem umas palavras também, lisonjeiras, né? E aí, entre um tapa, um chute, sai um xingo, né? E aí, minha mãe, coitada, sempre para lá, sabe? Separando, orientando, né? Nos instruindo. E todas as vezes que eu chamava a minha irmã de desgraçada, minha mãe botava a mão na cabeça, meu filho, aí ela até chorava. Não chama assim, não usa esse xingo. Coisa de criança, né, irmãos? Depois eu vim entender que do ponto de vista espiritual, esse talvez seja o pior xingo que alguém pode dar a outro. Declarar e reconhecer na vida de alguém uma desgraça, que é uma total isenção da graça de Deus. Alguém desgraçado é alguém que não está debaixo da graça de Deus. Mas você não é desgraçado, você é bem-aventurado. E esse espírito maligno quer te convencer na segunda-feira, terça, quarta e até o fim da semana. Ele tentará te convencer que você é um desgraçado. E aquele rei se convenceu disso. O que ele fez? Pediu a cabeça.
Meu Deus do céu, aquilo lá está errado. Não é, mas como passa, né? Quando você prega, não passa o tempo. Assim, ó, quis a cabeça daquele servo de Deus. Olha só. Ele pede a cabeça. Ele fala aqui assim, a gente lê, ó. Assim faça Deus o que bem lhe aprouver. Se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Amados, dá a impressão que Eliseu estava lá, em torno daquele rei, dizendo, não te disse? Não falei? A impressão que dá é que Eliseu era um cara chato, que estava lá em praça pública humilhando o rei, que estava ali desabilitando ali a unção, desonrando ali aquele rei. Não. Eliseu onde estava? Enquanto acontecia toda essa desgraça, ali no reino de Samaria, enquanto estava acontecendo toda aquela confusão, as perdas de valores, enquanto tudo estava acontecendo de mal, dentro dos muros de Samaria, Eliseu não aparece falando absolutamente nada, nem condenando, nem chacoteando, nem com o dedo em riste. Não vemos aquele Eliseu em praça pública defendendo ali, né, a remoção desse rei. Não vemos Eliseu depondo contra o rei, não. Eliseu nem aparece até aqui. Eliseu nem se manifesta enquanto todo esse processo destruidor na vida de Samaria acontece. Porém, amados, quando aquele rei perde esses valores, ele se levanta diretamente contra aquele que representava a presença de Deus naquele lugar. Contra ainda um pouquinho de Deus que ainda existia dentro daqueles muros. Amados, aquele rei perdeu o jogo de cintura, aquele rei perdeu a sua compostura, aquele rei perdeu a sua posição real, aquele rei perdeu os seus valores, perdeu a sua autoridade. E agora, queridos, em vez de se apegar a um restolho de Deus na vida, que ainda talvez existisse, ele declara que agora ele queria cortar a cabeça do profeta. Esta é, queridos, uma decretação da morte. É uma sentença do absoluta perda, da perda absoluta. Porque eu vou te dizer uma coisa, meu querido. Eu e você nessa vida, podemos, por escolhas erradas e tropeços da vida, podemos entrar num ciclo de perda. Pode até acontecer de nós aqui, alguns de nós, entrarmos no momento da vida e começarmos a perder, começarmos a sofrer, começarmos a ver ciclos, sabe, se manifestando contrários à nossa vida. Podemos até perder certos valores, mas a única coisa que a gente não pode perder é um resto de Deus na nossa vida. Talvez uma última faísca daquilo que um dia talvez já tenha sido uma grande fogueira, sabe? Mas que hoje talvez seja somente uma faísquinha. Mas eu vou te dizer uma coisa. Se a gente considerar tudo que se perdeu como refúgio e esterco, e voltar os olhos de novo para Deus na nossa vida, aquela faísca que ainda sobrou poderá renovar absolutamente toda a nossa existência. O problema é que esse espírito maligno quer convencer o crente, ou qualquer vida, a não mais olhar para um resto de esperança, e agora só dar importância àquilo que se perdeu, e tirar, portanto, do coração dessa pessoa o desejo de buscar, a sede de buscar a restauração. Havia ainda algo de Deus dentro daqueles muros. Sabe, a cidade tinha sido profanada, o povo estava sem Deus, as famílias estavam sem Deus, não havia alimento, não havia dinheiro, não havia esperança, não havia emprego, não havia nada dentro daqueles muros.
mas ainda existia um restolho de Deus. Existia ainda um homem no meio daquela multidão que se guardava da contaminação, daquela desgraça toda. E a palavra de Deus diz, aqui que Eliseu aparece, trancafiado, dentro de seu quarto. A palavra do Senhor diz aqui, ó, verso de número 31. Disse o rei, né? Vou tirar a cabeça de Eliseu. Estava, porém, porém maravilhoso, porém bendito, aleluia. Amados, pode estar tudo ruim, pode estar ruindo coisas em nossas vidas, mas se existe um porém, se existe uma vírgula de Deus, já é o suficiente para mudar a nossa história. Que nós não podemos perder essa vírgula, que nós não podemos perder essa reticência, que dá continuidade a algo que está sendo narrado. Está tudo ruim, está tudo uma desgraça, vírgula. Está tudo ruim, está tudo muito mal, há dores, enfermidades. Porém, você tem que se apegar a esse porém hoje em nome de Jesus. Você tem que se apegar a essa vírgula, que vai dar uma nova sentença, que vai entrar agora numa outra visão. Então aqui, ó, há um panorama terrível. Porém, diz a palavra do Senhor, Eliseu estava sentado em sua casa juntamente com os anciãos. Sabe o que eu vejo? Um muro em redor da vida de Eliseu, que o guardava daquilo que estava acontecendo dentro de Samaria. Então, ó, Ben-Hadad estava lá fora cercando, é o diabo. Samaria estava se sentindo protegido por um muro. Só que Eliseu se protegia dos que viviam dentro de Samaria. Eliseu não estava se protegendo de Ben-Hadad. Eliseu não estava afastado e guardado do ímpio, do espírito maligno. Eliseu não sentia absolutamente nenhum temor por conta daqueles que estavam além do muro. Eliseu se guardava dos que estavam dentro do muro, que eram seus compatriotas, seus irmãos. Um povo que foi chamado para servir a Deus, mas que agora, amados, tendo os recursos de Deus, abandonaram esse recurso e agora viviam intensamente a luta, o sabor, o resultado da luta, por terem saído debaixo da graça de Deus. Eliseu sabia que Deus os livraria de Ben-Hadad e de todo aquele exército. Mas Eliseu fechava a porta de seu quarto, trancado, ficava com anciãos que representam a sabedoria, a sapiência, a moderação. Ancião representa a experiência de vida. Ele guardou tudo isso dentro de seu pequeno quarto, como que uma fortaleza, o protegendo, não de Ben-Hadad, mas de seus irmãos que estavam fora da graça de Deus. Eram mais perigosos. Ben-Hadad não pediu a cabeça do profeta. Quem pediu foi o próprio rei de Samaria. Amado, há um perigo muito grande em conviver com aquilo que parece ser de Deus, mas não é. Há um perigo muito maior de se cercar de valores que aparentemente são de Deus. Amado, é mais perigoso do que se proteger daquilo que é ímpio, daquilo que é profano, porque o que é profano, ímpio, o que é pecado, está estabelecido e não tem jeito. Mas o que é mais perigoso é uma aparência de santidade, é uma aparência de valores espirituais, quando na realidade nada tem com Deus, nada são de Deus, não provém de Deus. E Eliseu estava fechado, se protegendo disso. E aí, amado, para a gente orar, a palavra do Senhor aqui diz, ó, enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu disse aos anciãos, vedes como o filho do homicida mandou-me tirar a cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela.
o mensageiro do rei Jorão, que vinha trazendo as boas novas. O rei mandou cortar a tua cabeça. Ele disse assim, ó, fecha as portas e empurrai para fora o mensageiro do erro, o mensageiro, sabe, da discórdia, o mensageiro da desgraça, o mensageiro da morte. Aleluia. Empurrai-o para fora. Amado, amada, Deus invoca hoje. Nós invocamos, na realidade, sabe, de Deus, da parte de Deus, um poder, aleluia, sobrenatural, que nos fortalecerá para resistir e botar para fora tudo aquilo que quer entrar no quarto da oração, no quarto da invocação de Deus, no quarto da resistência, do que é carnal, do que é mentiroso e falso, para que ali Deus ouça a nossa oração e nos responda e nos abençoe, aleluia, e nas praças, aleluia, nos faça andar por elas, carregando, aleluia, a bênção estampada em nosso rosto. Hoje, se você fechar a porta do teu coração, contra toda violência, contra todo ímpeto do que é profano, do que é mentiroso, do que traz más novas, se você fechar hoje, e dentro do teu coração se alegrar com Deus, você vai orar, Deus vai ouvir, e a bênção de Deus vai se manifestar em você. Isso significa, amado, em termos práticos, que nada nessa vida pode roubar a tua oração diante de Deus. Nem fome, nem peste, nem violência, nem governo falso, nem mentiras, nem oposições, nem angústia, nem dor, nem luto, aleluia, fecha a porta e empurra para fora, e as tuas orações não serão impedidas. Teu marido, mulher, vai se converter, tua esposa, marido, vai se converter, teu filho, mulher e mãe, virá para a casa do Senhor. Oh, as tuas perdas, a tua saúde voltará em vigor. O problema, amados, é que muitas vezes nós permitimos entrar no quarto onde se invoca a Deus sozinho e isolado. Esses elementos. Eliseu resistiu. Olha a palavra do Senhor. Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta, empurrai-o com ela. Porventura não venha após ele o ruído dos pés do seu Senhor. Para o crente, querido, olha aqui, ó, e já vai ficando de pé para a gente orar. Para você, crente em Jesus Cristo, para você que é amado de Deus, para você que está debaixo da bênção do Senhor, para você que tem sobre a tua cabeça uma nuvem de glória de Deus. As circunstâncias, os problemas da vida, as lutas, elas não passam de um ruído em nome de Jesus. Mas você diz, pastor, eu tenho sentido as dores, eu tenho sentido na minha vida, sabe, os incômodos, eu tenho experimentado na realidade, pastor, sabe, os sofrimentos de uma oposição. O senhor está dizendo que são só ruídos? Eu vou continuar dizendo, são apenas ruídos. Você pode até chorar na noite, você pode até se angustiar na noite, você pode até tremer na noite, você pode até encharcar teu travesseiro na noite, mas eu vou te dizer, amanhã virá, o amanhecer se manifestará, e com o amanhecer virá a alegria do Senhor na tua vida. Eu vou repetir, a tua luta, mesmo aquela que você está experimentando, para Deus é apenas ruído, é apenas barulho. Se veio, não vai ficar. Se manifestou, vai embora. E se está batendo, não vai entrar. Porque hoje Deus vai fortalecer teu coração e você vai aprender a fechar a porta e não deixar ninguém entrar. Quantos de nós deixamos pessoas entrarem dentro do quarto da comunhão com Deus?
pessoas que nos feriram, pessoas que nos magoaram, pessoas que nos abandonaram. Quantos crentes deixam de orar a Deus porque não vem uma resposta, e a voz do acusador diz: olha, Deus não te socorreu, olha, Deus não te ouviu. E muitas vezes este ruído entra dentro do quarto da oração, comunhão com Deus. Hoje ela vai ter que ser fechada. Hoje, eu vou te dizer algo do Espírito. O Espírito diz: há muitos filhos meus nesta noite aqui, que tem companhias indesejáveis dentro do quarto da minha comunhão. Diz ao meu povo para fazerem uma faxina, para removerem todas as coisas estranhas, interiores, que ocupam o altar da oração. Diz o Senhor. O que é que tem ocupado? O que é que entra dentro desse quarto da comunhão que Jesus ensinou ter que existir na minha e na tua vida? Quantos maridos aqui hoje vivem da oração da mulher? Deus já põe espírito de mulher e vem ter. Para o homem de Deus. Você precisa ter um quarto teu e de Deus na tua casa. Você precisa ter um quarto teu e de Deus no teu trabalho. Você precisa ter um quarto teu e de Deus, onde ninguém mais entra, onde ninguém mais senta, onde ninguém mais come. É de Deus e é teu, e lá você se encontra com Deus e Ele contigo. Você tem esse quarto.
Se não tem, diz o Senhor, constrói hoje um quarto teu. E o Senhor diz, ele será meu. E é ali que eu falarei de mim, diz o Senhor, e te ensinarei os meus caminhos, falarei dos meus segredos e apresentarei as minhas soluções. Eu tenho esse quarto. Levita, você tem esse quarto. Pastor, você tem esse quarto. Mãe, pai, varoa, varão, marido, mulher, jovem, você tem esse quarto, onde você entra, fecha a porta, empurra o profano para fora, empurra a carnalidade para fora, dá um pontapé, sabe, naquilo que não é de Deus, e fecha e diz, Senhor, esse lugarzinho é meu e teu, só meu e teu. A minha família não entra aqui. O meu pai que me batia não entra aqui. A minha mãe que não gostava de mim não entra aqui. As minhas perdas financeiras não entram aqui. Os nãos que eu recebo dos homens não entram aqui. Veja, você não deve ser visto dos homens, mas você deve ser ouvido por Deus. É diferente. E quando ecoar a tua voz no céu, Deus ordenará a bênção e fluirão. E o que está fechado se abrirá. Deus está dizendo isso para você hoje. Você chora e diz, está fechado. Você chora e diz, não abre. E você diz no teu coração, não há poder em Deus, não há poder na igreja. Deus está dizendo, teu quarto está muito cheio. É por isso que eu não abro, diz o Senhor. Teu quarto está cheio. Está cheio de rei falido, de gente que come esterco. Está cheio de valores imundos. E eu, diz o Senhor, não falarei contigo. Mas quando tocares para fora, como se toca um cão bravo, quando perfumares este quarto, e quando lá deitares óleo, quando acenderes a lamparina, diz o Senhor, quando puseres a cama e estender sobre ela lençol, e dizeres, Senhor, este é teu quarto na minha vida, o Senhor diz, eu entrarei ali e te chamarei à porta, e direi no céu, haverá algo que se possa fazer por este servo. Eliseu chama aquela sunamita. Eliseu não deixou o rei entrar, mas deixou a sunamita entrar. A sunamita se põe à porta, pastor. Timasuba. Daqui um ano, nesse tempo, carregarás um filho em teu braço, mulher generosa, que montou um quarto para mim. Você precisa ser chamado por Deus. Você vai ouvir Deus falando assim, ó, vem, vem, põe-te à porta, que eu quero te dar alguma coisa. E a palavra de Deus diz que aquela sunamita, meu irmão, já não podendo mais teve, já não tendo mais condições humanas para teve um quarto especial para Deus, isolado de tudo, promove o impossível. O Senhor diz, não é impossível construir um quarto para mim, e os teus impossíveis serão possíveis.
Porque no quarto da minha presença em tua vida, eu ordenarei um filho para carregares e todos verem. Lá vai a bem-aventurada. Lá vai o bem-aventurado. Shabai de mato isba. Comece a orar. A banda vai cantar. Esse louvor você vai construir esse quarto. Esse quarto não é feito com paus, não é feito com barro, é feito com material precioso, com oração, com fé, com entrega plena para Deus na tua vida. Começa a construir esse quarto. Eu vou fazer o quarto. Eu vou fazer um quarto só para o Senhor Jesus. Um quarto só para ti, meu Deus. Um quarto nosso, o noivo. Um quarto nosso, noivo. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Eu canto isso, Senhor amado, porque eu creio nisso. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Eu canto porque eu creio nisso. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Aleluia. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Pensa nisso, amado. Enquanto você vai levantando as paredes deste quarto, abaixo. Entregou seu filho pra morrer em meu Usa agora, lugar. usa as lágrimas para fazer o quarto. Deus me ama. Aleluia. E o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama. Ele me ama. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. GG, faz esse louvor. Aleluia! Continua com seus olhos fechados, queridos. Deus tem um amor tão lindo. Constrói esse quarto. Mesmo sendo assim, um pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, Senhor, mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama, ao ponto de me chamar a construir, Jesus. Se eu estou forte, se eu estou em pé, Deus me ama. Mesmo se eu tiver, Senhor, se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Só porque, Pai, sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Então Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional.
dizer uma coisa. Eu poderia dizer nomes aqui. Eu poderia até citar nomes e dizer acerca do desejo de Deus de ter um quarto dele no teu coração. Mas o Senhor diz: eu ainda não tenho. Mas quando construíres e me chamar para pousar ali, diz o Senhor, eu entrarei ali e nunca mais sairei, e terás de mim para todo sempre. Comerás de mim, diz o Senhor, beberás de mim, diz o Senhor, e quando morrer eu ressuscitarei e porei de novo em tuas mãos. Mas tendes que querer, diz o Senhor. Oh, nosso Pai, eu não posso te despedir antes de dizer: se você quer isso hoje, sai do teu lugar e vem até aqui à frente, e você vai receber uma unção. Você vai receber um óleo na tua cabeça, mas não vai embora sem antes abrir o teu coração para que Deus te ensine a construir esse quarto. Sai do teu lugar e vem aqui, e você vai receber essa oração. Tem vidas para fazer isso. Deus te abençoe, jovem. Cadê? Eu queria uma líder de jovem aqui para abraçar essa vida aqui, ó. Sai do teu lugar. Cadê a liderança dos jovens? Giovana está aí? Está lá dentro. Aleluia. Maiara, sai do teu lugar. Vem abraçar essa moça aqui, ó. Começa a ministrar o Espírito de Deus na vida dele. Se você sair daqui com esse quarto construído hoje, amados, Deus te abençoará em público. E você começará a colher. A colher, a colher, a colher, a colher. Você vai receber a unção enquanto a banda continua cantando. Entrega, entrega teu coração ao Senhor cada dia. Abaixou. De braços abertos pra mim. Deus derrama, derrama agora desse poder que só aquele que se esconde no quarto, que lança para fora o que não é dele, somente aquele que entra no recôndito do quarto e em secreto ora ao Pai, que tudo vê, que vê o secreto e que abençoa. Deus vai liberar, Deus vai libertar, Deus vai quebrar, Deus vai gerar, Deus vai ressuscitar, Deus vai enxugar a lágrima, Deus vai pôr riso, vai fazer você dançar nas praças. O quarto de Deus, o quarto de Deus. Eliseu tinha o quarto de Deus. Ele não aceitava o ruído dos pés do filho do homicida. Rabachai. Só Maria
venceu. Piedade foi embora. 4 leprosos foram usados. Deus é um Deus que faz o sábio cair na sua própria sabedoria. Deus usa os loucos para confundir o sábio. Deus vai te usar. Rabalabachê, Rabachuriandalabachai, Rabachuriandalaba, Eia Shabai, 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 Rararararabaesh, La 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 baesh. Deus, 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 ei, Deus, Deus conosco, Emmanuel, Deus, 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 oh, Emmanuel, Deus, Deus conosco, Deus presente, Deus. Alabaçoianda, aleluia, 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 aleluia. Inamaçoie, oh, amados, fora do quarto, ansiedade fora do quarto, tristeza, fora do quarto, lembranças do passado, mágoas, vai embora. Oh, sai do quarto de Deus, sai do quarto de Deus, sai, sai do quarto de Deus, tudo que não é de Deus. Ei, 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 Deus te ama, Deus, ama. Ai, chama, Ramasuye, Deus conosco, Deus presente, e Ramasurianas, Sheba Yeshiva, Amasubaish, hey, aleluia, Imasubai, Amaeshi, Inamasubai Shiba, Ekanta Ekamana Shiba, Amasuyenda Shiba, Hey, Emmanuel, 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 Deus presente, Deus presente, Deus presente, Deus no meio de nós, Deus no meio do seu povo, Deus presente nos quartos, Deus presente, Deus em nossas vidas, Senhor. Deus, A tua presença cada dia Deus, mais presente em nosso quarto, Deus. Deus, Sobre a nossa vida, Senhor. Deus, Senhor. Espírito Santo do Senhor. Poder de Deus.
porção, Senhor. Oh Deus, nós queremos, Senhor, ser ministrado por Ti. Deus habitando nos quartos, Deus falando ali, Deus liberando o milagre ali. Aleluia, aleluia. Amassuye banai. Aleluia. Louvado seja. Como o Espírito está sujeito ao profeta, nós vamos encerrar. Mas sabe o que Deus me dizia? É como se tivesse um pátio, não, mas um canteiro de obras. E o Senhor diz: muitos quartos foram edificados. O Senhor diz assim: ó, meu espírito está feliz, meu espírito exulta diante de mim, diz o Senhor. Meu espírito, diz o Senhor, exulta-se, canta diante de mim, porque muitos quartos foram edificados, mais moradas de intimidade se ergueram neste lugar. O Senhor diz: há um canteiro de obras, muitos quartos foram edificados. O Senhor diz: ainda alguns resistiram, mas eu os amo. E o Senhor diz: permanecerei falando aos ouvidos. Mas muitos quartos foram erguidos. Abaixo-e. Amados, sábado dia 7 de julho, às 4 horas, haverá uma confraternização com toda a equipe do Ministério Infantil. Então, professores, auxiliares, estão convidados para o dia 7 de julho, às 4 horas, uma confraternização. E chegou um pedido de oração, nós mas vamos orar pela Ana Clara, que tem 2 aninhos, queridos, e que tem uma síndrome de Down, e que agora, e de uma semana para cá, perdeu o movimento do braço direito, e está perdendo da perninha também. Os médicos não encontram nenhum motivo para essa paralisia. O nome da mãe é Cristiane. Amado, o médico não achou, é espiritual. Então, se médico não pode, a igreja pode. Quando o bisturi e a medicina não podem, a oração pode. E tem quarto de oração edificado novinho. Começa a orar por essa menina, Ana Paula. Começa a clamar, igreja. Ana Clara, Ana Clara, Ana Clara. Começa a orar aí, amado. Levanta esse clamor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós colocamos agora diante da Tua presença, ó Deus, a vida da Ana Cláudia, Senhor. Sim, pedimos a Ti, ó Deus, que quando a medicina não pode mais, ó Deus, é aí que Tua presença entra, que o Teu poder começa a operar, meu Deus. Então pedimos agora, ó Deus, vai, Senhor, de contra esta Ana vida, Clara, meu Deus, levanta. E faz o sobrenatural, meu Deus, em nome porque de Jesus. Tu és o Deus do impossível, ó Deus. Levanta, não é Ana impossível Clara. para Ti, ó Deus. Resplandece o Seu rosto em nome na vida de dela, Jesus. meu Pai, trazendo a cura, Senhor, a restauração, Volta meu os Deus, movimentos. amado. Nós clamamos agora, Senhor, como Sim, ó igreja, Pai. e cremos em Ti, ó Deus, que Tu és um Deus restaurador, Aleluia. meu Pai, querido amado. Aleluia. Que Tu, Senhor, pode todas as coisas, Glória a meu Pai. Deus. Ouve, Senhor, o nosso clamor nessa noite. Ouve, Pai. E que nós possamos ouvir, Senhor, nome de Jesus. o testemunho, Senhor, de que a Tua filha foi curada. Oh! De que a Tua filha, Senhor, foi estabelecida. Ei, Deus. abaixuba. Oh, meu Pai querido, nós pedimos Vixe. a Ti, Senhor, que Tu venha operar, Senhor, em nome, nome de de Jesus. Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Seja assim, Pai, em nome de Jesus. Preparemos os ouvidos para ouvir o milagre de Deus. Amém? Levanta a sua mão, que o Senhor te abençoe e te guarde.
Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Vai para uma semana de vitória. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Eu te amo em Jesus. Glória a Deus.